Hoje, dia 8 de outubro, o Fluminense enfrenta o Mirassol fora de casa e é um daquele tão falado 2 jogos a menos, né? Durante muito tempo a gente usou como muleta esses 2 jogos a menos, seja na parte de baixo da tabela olhando para a parte de baixo ou como nesse momento olhando para a parte de cima da tabela. Mas quem acompanha a gente aqui sabe que a gente nunca garantiu que 2 jogos a menos fossem 2 vitórias. Para ser uma vitória, o Fluminense precisa entrar em campo, esse time do Zubeldia tem que entrar ligado e entrar atento da mesma forma que entrou contra o Atlético Mineiro na última rodada e foi o melhor jogo da temporada, na minha opinião. Então, é o time do Zubeldia hoje entrar, buscar os 3 pontos e conseguir firmar ali, brigar ali com o G6, vai ficar 2 pontos do G6 com jogos a menos e depois brigar pelo G4. Então, você vai saber tudo isso nesse pré-jogo agora de Mirassol e Fluminense pela 28ª, na verdade não, 13ª rodada, que esse jogo é atrasado. Então vamos rodar a vinheta e falar tudo sobre esse pré-jogo. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você, por favor, se inscreve no canal, que ajuda muito a gente a bater esses 16 mil inscritos, e deixa o like também, tá? Como vocês estão vendo aqui o cenário, não estou em casa, estou tirando férias na Bahia essa semana, mas estou aqui trabalhando, fazendo os vídeos, fazendo lives, como vocês têm acompanhado. E o primeiro jogo deu sorte eu estar aqui, tá? Tanto pro Fluminense, que fez a melhor partida contra o Atlético Mineiro, e dei sorte pro Bahia também, que deu uma surra nos caras também, que é aqui em Salvador, aqui perto. Então valeu muito a pena, né? Mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, vamos começar esse pré-jogo. Falando que o Fluminense abre essa rodada, né, que não é uma rodada que tá abrindo, só o Fluminense tá jogando, que é uma rodada atrasada, na 7ª posição com 38 pontos, 5 pontos a menos que o próprio Mirassol, que a gente vai enfrentar, que tá na 6ª posição. Mas também é 5 pontos a menos do que o Bahia e 5 pontos a menos que o G4, que é o Botafogo. Sendo que o Mirassol vai ficar com um jogo a mais que a gente vai igualar o número de jogos com o Bahia, mas vai ficar um jogo a menos do Botafogo. Então a gente ganhando a partida de hoje, a gente fica 2 pontos do Botafogo na 4ª posição, sendo que o Botafogo vai ter um jogo a mais. O Botafogo tem 27 partidas e a gente ainda tem que pagar o jogo contra o Ceará no Maracanã, que a gente está devendo do primeiro jogo da volta do Mundial ali, que a gente não jogou, porque estavam bem no Mundial, né? O Fluminense precisa manter esse embalo e ganhar esse jogo, por quê? Porque a gente fez uma puta partida contra o Atlético Mineiro. Então é importante, a gente sempre fala isso, falava no Canal 20, falo no Jornada e falo aqui no canal Gol de Barriga. Esse período da data FIFA, o Fluminense vai ter uma semana para trabalhar. O jogo contra o Juventude é na próxima quinta-feira. Então o Fluminense vai ter 8 dias ali, 7, 8 dias de trabalho. E é importante essa vitória para o clima, porque você vai trabalhar de forma tranquila, vai trabalhar com o apoio da torcida, então gera essa expectativa e depois a gente tem uma sequência ótima dentro do Maracanã. Juventude, Vasco e Internacional. São 3 jogos ainda dentro do Maracanã depois dessa sequência. Então é um jogo importante demais para o Fluminense. E outro ponto que vale reforçar sobre o jogo de hoje também é que ganhando, a torcida já se empolgou muito com o jogo contra o Atlético Mineiro, porque não foi só uma vitória. A gente ganhou contra o próprio Vitória, a gente ganhou contra o Botafogo, mas contra o Atlético Mineiro a gente ganhou, a gente se impôs, a gente jogou bem, a gente goleou. Isso deixou a torcida animada e gerou essa conexão com a torcida, Fluminense e torcida. Ganhando hoje, aí é para encher o Maracanã contra o Juventude, é para encher contra o Vasco, é para realmente a gente viver um pouco do que a gente viveu lá em 23, não tô falando de resultados que a gente ganhou a Libertadores, mas daquela conexão que tinha torcida e Fluminense, porque o Maracanã lotado com a torcida, a gente sabe que o Fluminense é quase imbatível ali, né? Mas tudo isso acontecer, como eu tô reforçando, a gente tem ganhado o Mirassol, que a gente vai falar como veio o Mirassol para essa partida de hoje. Vamos falar como veio o Mirassol. Nosso histórico, o Mirassol é um total de 0 jogos, e esse vai ser o primeiro jogo de Fluminense e Mirassol. Espero que comece com o pé direito, a gente ganhando, até porque tem mais um jogo daqui a pouco, o jogo da volta no Maracanã, que vai acontecer daqui a pouco, né? O Mirassol, como a gente falou, tá na 6ª posição, faz um campeonato espetacular, porém os últimos 3 jogos, ele perdeu 2 jogos e empatou 1. Então é o melhor momento possível pro Fluminense enfrentar o Mirassol, é agora, né? O Mirassol tem 2 desfalques para a partida, né? O lateral Lucas Jamon e o José Aldo. O Lucas Jamon, apesar os 2 suspensos. O Lucas Jamon, além de suspenso, no último jogo ele sofreu uma entorse, então ele também não poderia jogar porque está lesionado, tá? Vale a gente dizer que o Mirassol é o destaque do campeonato. Apesar de estar numa fase ruim desses jogos recentes, o Mirassol é um destaque do campeonato, independente do que acontecer a partir de agora. Acho que todo mundo dava o Mirassol como um dos times rebaixados, e o Mirassol, assim, fazendo campanha de Libertadores, né? Tá no momento na 6ª posição, talvez não vá para Libertadores, mas assim, é um destaque do campeonato, é uma surpresa do campeonato já garantido ali na próxima temporada na Série A. Então, sem dúvida, é uma surpresa, né? O time se beneficiou bastante
porque enquanto todos os times estavam disputando Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Nordeste, o Mirassol estava jogando o Brasileirão, focado no Brasileirão e fazendo os pontos dele. Ele não teve nada a ver com isso, usando o calendário em seu favor e acabou sendo beneficiado, o que faz parte do futebol, não estou aqui reclamando, mas acho que fez muita diferença para o Mirassol. É um time com peças de jogadores muito conhecidos, você vai ver, a gente vai falar daqui a pouco. Então assim, os jogadores muito cascudos, jogadores conhecidos de Série A, o Fluminense tem que ficar atento, ainda mais jogando fora de casa, que é assim, na casa deles, que é o local que alguns times grandes já perderam pontos ali. Então o Fluminense tem que ter muita atenção jogando contra o Mirassol lá em Mirassol, né? Jogadores de destaque, eu acho que a gente tem que falar do Reinaldo, né? O Reinaldo é velho conhecido, já chegou em algum momento na minha cabeça a ser cogitado, e a torcida do Fluminense quase morreu, e eu fui um deles que não queria o Reinaldo, mas é longe de ser esse cara horroroso, e vem fazendo um grande ano. São 15 participações em gols, 10 gols e 5 assistências. Desses 10 gols, 9 no Brasileirão. Ai, filho, mas é muito pênalti que ele bate. Mas é um dos melhores batedores de pênalti do brasileiro. A gente já tomou gol dele, a gente sabe que já tomou gol. E assim, o cara dá uma porrada no ângulo sempre, é impossível agarrar. Então assim, tem seu mérito, o Reinaldo, o Fluminense tem que ter atenção. Jogadores conhecidos a gente tem alguns, né? Tem o goleiro Walter, tem o seu reserva, o Muralha, podia jogar o Muralha, né? Tem o Felipe Jonathan, o Shailon, tem o Iago Felipe, que assim... Gosto do Iago Felipe, acho que fez uma boa passagem do Fluminense, tenho o maior carinho por ele, mas hoje não é dia de Iago Felipe, né? Torço pro Mirassol, quando o Fluminense passar ali o Mirassol, estiver na frente do Mirassol, posso torcer pro Iago Felipe e fazer uma boa campanha, mas também tá nesse elenco aí. Jogo histórico não tem, né? Espero que o jogo histórico seja o de hoje, e como tenho o hábito quando é o primeiro jogo, vou arriscar aqui, tá? Hoje vai ser um 2-0. E quem vai jogar muito hoje, nesse 2-0, o craque da partida hoje vai ser o Hércules. Hércules vai jogar muito, tá? Me cobre isso. Já falamos muito de Mirassol, vamos falar agora como o Fluminense vem para essa partida. Vamos falar de Fluminense agora, time aparecendo aqui, o provável time, mas é um provável com muitas dúvidas que a gente tenha, né? Muitas entre aspas, mas o jogador que não vai jogar, né? O Paulo Henrique Ganso, que ainda tá machucado, o Nonato, o Serna, que tá convocado para a seleção da Colômbia. De resto, provavelmente nosso time titular, né? O Fluminense Zubeldia deve ir com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. Aí a gente tem as dúvidas no ataque, a gente vai debater aqui, né? Keno ou o Keno Lima, eu diria, tá? Keno Lima aqui pela ponta, Canóbio e na frente a dúvida Germancano ou John Kennedy, tá? Vamos falar agora de cada jogador individual do time do Zubeldia, tá? Começar pelo Fábio, um monstro Fábio, veio num bom momento, não tenho o que reclamar. O último jogo não teve trabalho nenhum contra o Atlético Mineiro, assistiu ali, no Atlético Mineiro, um grande freguês da carreira do Fábio, ficou ali assistindo ele, não tinha muito o que fazer. Na ponta direita, Samuel Xavier fez mais um gol, tem já 10 participações ali em gols ali, são 6, é uma temporada artilheira dele. Vale lembrar, fez uma puta temporada em 22, foi um dos melhores laterais do Brasileirão em 22, em 23 e agora em 25. Fez o 24 ruim, como muita gente, mas é um grande lateral e vive um bom momento de novo, ainda mais ali após o primeiro gol contra o Atlético Mineiro. Na zaga, Thiago Silva e Freitas. Aí você fala, pô, tô seguro. E tá mesmo, assim. Thiago Silva é o Thiago Silva, não vou perder meu tempo aqui explicando o que é o Thiago Silva, que é uma entidade ali falando de zaga no futebol. Do lado dele o Freitas, que vem fazendo bons jogos. O Freitas está numa sequência, desde o jogo contra o Lanús, o jogo da eliminação, ele jogou pra cacete aquele jogo, ele vem fazendo bons jogos. Em alguns jogando até mais que o Thiago Silva. Então não tem o que falar do Freitas, tem acertado o lançamento, tem interceptado bola. É maluco? É maluco. Dá medo, mas não tem o que questionar o Freitas nesse momento da temporada. E na esquerda, René. Fez um ótimo primeiro tempo contra o Galo, anulou o Hulk, ajudou ali na frente, deu passe pro John Kennedy, o primeiro gol começa ele dando passe pro Costa, fez uma boa partida depois de um bom tempo. Martinelli e Hércules é o Martinelli e Hércules, é uma das melhores duplas de volante do Brasil, gosto muito dos dois, acho que os dois sabem jogar muita bola e tem crescido ali com o Zubeldia também, né? Então assim, são dois jogadores que o jogo do Fluminense passa por esse meio de campo, é o motor ali do time, mas o motor faltava uma peça, e essa peça se chama Lúcio Acosta, né? Sem dúvida nenhuma, foi o destaque do último jogo, o cara participa de todas as formas possíveis ali na frente, ajuda na marcação, tirou bola atrás de cabeça, começando o contra-ataque, deu passe bonito de letra, participou dos gols, então assim, você,
seus amigos tricolores, suas amigas, seu familiar, tá todo mundo apaixonado pelo Acosta, que continue hoje, que hoje a gente cabe o jogo falando, cara, é isso mesmo, ele é isso tudo mesmo. No Canóbio, que assim, fez um jogo, ele ajuda muito defensivamente, ajudou na frente, achei um pouco fominha no último jogo o Canóbio, forçando muitos chutes ali, faltou um pouco de capricho para finalizar, que poderia ter guardado um gol também, mas chutou 3 ou 4 bolas. Foi um jogador que deu trabalho para a zaga do Atlético Mineiro. Aí, no lugar do Serna, provavelmente a gente vai de Keno. Deixa eu dar a informação aqui que o Dedé Onelei, que faz o pré-jogo com a gente lá no Jornada, faz parte da equipe, faz o giro lá do Jornada, ele deu a informação que a formação que o Zubeldia mais treinou, ele treinou algumas formações, mas a que ele mais treinou, que ele parou o jogo mais vezes ali, o treino para orientar posicionamento, foi com Keno e com John Kennedy. Então eu vou levar em consideração essa informação do Dedé, até porque eu confio no Dedé e nas fontes do Dedé. Então assim, provavelmente Keno. Keno entrou bem no último jogo, gosto muito do Zubeldia não estar colocando o Soteldo por colocar. O Keno entrou bem, fez o gol, com certeza vai entrar motivado. O Keno de 2023, qual é a minha preocupação? O Serna é um cara que faz muita recomposição, ajuda muito na marcação. E como a gente já falou desde o começo, o Mirassol não é um time bobo. A gente tem que ter atenção hoje, né? Mas jogando fora de casa. Então assim, o Serna ajuda muito na marcação voltando. O Keno de 23, espetacular nisso, tá? O que ele foi lateral do Marcelo é sacanagem. Agora, não sei se o Keno de 25 mas acho que é o mais parecido, tá? Eu acharia de boa ir com Lima, botando botando o Acosta para fazer essa troca ali. Então ele e a Costa trocariam, o Acosta ajudava na recomposição e às vezes o Acosta centralizava para atacar e o Lima jogava para a esquerda. Eu acharia de boa, mas se o Keno conseguir voltar motivado, o Keno vai estar, tá? Porque não tinha oportunidade com o Renato, trocou de técnico, entrou, fez gol. O Keno hoje motivado ele vai estar. E se o Keno estiver motivado, estiver bem fisicamente, ele consegue entregar. E na frente, a dúvida entre John Kennedy e Cano. Vocês sabem o quanto eu sou fã do Germancano, mas no momento, pelos 3 jogos, não acho que o Cano foi horroroso, tá? Fez gol contra o Botafogo, participa do gol contra o Sport, mas achei a partida do John Kennedy encaixa mais nesse momento. Então eu iria de John Kennedy, acho que ele vai de John Kennedy, até porque tem a informação do Dedé. Então esse é o provável time, Keno e John Kennedy, tá? Acompanha com a gente ali a transmissão que a gente vai saber se esse é o time do Zubeldia. Que assim, fez 3 jogos até agora, uma partida espetacular, ganhou um clássico e um jogo que o time estava um pouco preguiçoso contra o Sport. Espero que seja uma exceção, espero que hoje a gente acabe o jogo zubeldiado, não sei se é esse o termo, né? Vou falar das apostas partidas de hoje. Apostas na KTO para a partida de hoje, né? Fluminense não é o favorito a partir de hoje, segundo a KTO. Vocês estão vendo aí, Mirassol pagando 2,40, Fluminense pagando 3,15. Tem muito valor essa aposta no Fluminense, tá? Porque o que eu falei, o Fluminense vem em um bom momento, o Mirassol não vem de um bom momento. Então, 3,15 é uma aposta muito boa. Fui mais ousado, tá? Eu fiz uma aposta na KTO que é a chance extra, tá valendo se quiser. Você tem que apostar em 3 jogos da rodada e a múltipla ser mais que 3, né? Se somar as 3 apostas ser mais que 3, você pode botar até R$25, se botar 10 volta 10, botar 15, botar 50 volta só 25, tá? 25 é o limite. E aí eu não ganhei a última aposta e voltou para eu fazer 25. Minha aposta foi Fluminense vencendo e John Kennedy chutando uma bola no gol. Não precisa fazer gol, é só chutar no gol. Fazer gol a gente comemora, né? Mas só chutar a bola no gol. Pagando 6,25, pô. Ah, mas eu não tenho certeza que ele vai ser titular. Aí a aposta morre. O dinheiro volta se ele não for titular. Mas assim, acho que vale muito essa aposta, tá? 6,25. Foi se ganhar do Mirassol e o John Kennedy chutar uma bola no gol. Então essa é a minha dica. Depois me cobrem, tá? Dessa dica aqui. Link na descrição para maior de 18 anos e aposte com responsabilidade. Não inventa de apostar dinheiro que você não pode perder. Mas clicando aqui e fazendo seu cadastro, você ajuda muito a gente se você tiver mais de 18 anos, tá bom? Clica aqui, faz seu cadastro, faz sua aposta com segurança na KTO. Árbitro da partida de hoje, o senhor Rodrigo José Pereira de Lima, tá? São 7 jogos que já apitou do Fluminense, 5 vitórias e 2 empates. Bom retrospecto, tá? Ele apitou a derrota pra gente Fortaleza. Vai falar, pô, filho, aí é uma derrota. É a derrota que demitiu o Mano Menezes, ninguém aqui vai reclamar. Tá ok, tá? Ele apitou o 2-1 do Fluminense com o Vasco. Que daqui a pouquinho já tem o segundo turno, o primeiro turno que a gente ganha, gol do Guga,
ele apitou ali o 2-1, então um bom jogo. E apitou a vitória contra o Internacional lá no Beira-Rio, a vitória da ida da Copa do Brasil. O jogo ali que o Soteldo consegue ganhar, joga 15 minutos. Então assim, bom retrospecto recente. É bom? Não. A gente viu na última rodada quanto a arbitragem tá assim, uma zona. É jogo do Grêmio, jogo do Palmeiras, jogo do próprio Mirassol, assim, erros absurdos. Espero que o nosso passe ileso hoje, que a gente não fique reclamando da arbitragem, tá? Só isso que a gente espera, que a gente ganhe o jogo. E a gente espera também que hoje, a partir das 19 horas, você acompanhe com a gente, tá? Rafael Siqueira está direto lá do estádio de Mirassol para cobrir o jogo. Eu, Gabriel, Lessa, a equipe toda, a gente vai fazer o pré-jogo aqui da Bahia. Eu vou apresentar o pré-jogo. Então, a partir das 7 horas, conto com a audiência de vocês aqui, tá? Ativa o sininho aí para acompanhar o jogo com a gente. Transmissão com a gente, pós-jogo. Rafael fazendo pergunta na coletiva pro Zubeldia. Rafael fazendo zona mista se tiver algum jogador para falar. A gente fazendo esse trabalho para vocês. Contamos com a audiência de vocês, tá? Sobre o vídeo aqui, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal que ajuda muito e deixa seu comentário também pra gente ver sua expectativa pra partida de hoje contra o Mirassol.